Está no ar mais um episódio do nosso Universo GV. Viaje com a gente neste podcast cheio de conteúdo para você, amante do mundo da comunicação. Vamos lá, começando mais um podcast da GV, Soluções 360. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do professor Laércio, meu professor da faculdade. Não posso esquecer desse detalhe. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pela visita, né, e por poder participar e trazer mais conhecimento para a gente. A gente está com essa ideia aqui desse canal de podcast, tanto no YouTube, como também nas plataformas de streaming, como Spotify. E trazendo gente que é do nosso meio para falar de uma maneira que não seja tão assim difícil do grande público entender, mas principalmente fazer com que anunciantes, né, empresários do interior tenham um conhecimento um pouco mais amplo de um pouco do assunto nosso que a gente vive todos os dias, né? A gente sente muita falta disso aqui no interior e, assim, a ideia nossa desde o início foi desmistificar um pouco o mercado publicitário, tirar algumas coisas que as pessoas tinham ideia, e acho que a gente tem conseguido. E trazê-lo hoje, com certeza, é muito conhecimento, a gente já sabe disso, para falar de um tema que é mídia OH, que você tem know-how completo para falar sobre isso, já conversamos bastante, acompanhamos você, né? Então, assim, obrigado, professor, por ter vindo, por estar com a gente aqui, e a palavra é sua. Olha, primeiro eu que agradeço e fico feliz em ver que o trabalho que a gente desenvolveu e desenvolve ainda na universidade resulta em profissionais vencedores como você. Isso Obrigado. É o mais importante. E rever amigos, né, como a Sandra, de bons tempos de mercado, né, isso sempre é gratificante. E falar da profissão da qual você exerce e as variáveis que também a minha profissão e as minhas condições profissionais me levaram, é gratificante para a gente, né? Ter um espaço desse que hoje a entrevista nós estamos fazendo aqui entre amigos, mas ela vai para um nível mundial. Exatamente. Vai para todas as plataformas e isso não deixa de ser uma vitrine para a gente que vive de conhecimento. Exatamente. Então eu agradeço muito o espaço que vocês estão me proporcionando, né? E não só para anunciantes, né? Vamos falar também, né? Porque nós temos também que falar com o público jovem, com esses universitários que estão aí, que ainda tem muito que aprender e que ainda estão assim numa fase de descobertas do mercado publicitário, né? E que principalmente os novos alunos agora eles estão muito no mundo digital e na mídia digital, Sim. Né? Então, para que eles entendam também o significado de tudo isso. Eu acho que essa é a proposta, e não só para o mercado de empresários, não só para anunciantes, mas também para essa turma nova, né, que está aí. Quando a gente fala de publicidade, né, ela é encantadora em todos os níveis. Para o leigo, né, ao estudante ou recém-formado, profissionais assim de já experientes, quer dizer, o assunto da qual a gente trabalha, que é a nossa profissão, ele sempre será encantador, porque nós trabalhamos com o futuro, desenvolvendo marcas, produtos, serviços. Nós temos, eu digo que o publicitário, a atividade fim dele, né? Ela é para dar soluções a problemas de qualquer tipo de negócio. A nós não existe o mistério se é indústria, se é serviço, se é público, se é privado, se é varejo. E o mix de comunicação, ele cresce pela inovação de formatos, inovação de tecnologia. Então é quase que natural que quem é bem jovem hoje já nasceu ouvindo, né, um podcast, já nasceu com e-mail, já nasceu com Instagram, já nasceu com uma série de ferramentas que... Já nasceu dentro das redes sociais. Da qual eu não nasci, mas estou inserido, como meus pais estão inseridos, né? Então isso tudo faz parte. E o que a gente faz na universidade, e também todos os dias, pela experiência que
ao longo de todas essas evoluções que aconteceram, é transmitir a eles que o mundo não é a partir deles. Eles também estão inseridos num contexto e que eles fazem parte hoje, né, em cada faixa etária, nós estamos falando de 7% a 8%, né, então esses 7% a 8% não significa 100%, né, porque você tem hoje uma população que cada vez está mais com a idade mais avançada, então você tem alguns números em cidades que você já puxa acima de 75 anos, já tem uma representatividade de 22%, 23%. Enquanto o jovem, né, num sentido de faixa etária ali de 15 a 25, está na faixa ali dos 11%, 12%. Então, é essa a missão da universidade, quando se elabora projetos, que eles se inovam todos os anos, da época que você fez o seu trabalho, né, de conclusão de curso, o TCC seu, hoje é completamente diferente. Exato. Porque o planejamento já existe, o planejamento off já existe, o planejamento on. As coisas precisam conversar e ter uma visão 360 graus. Até porque o mundo está integrado e o dia tem 24 horas. Nós, no passado, a semana terminava na sexta-feira às 18 ou 20 horas, onde postos de gasolina eram fechados, não existia uma vida 24 horas no ar. Então essa mudança comportamental fez com que a publicidade também tivesse mecanismos que pudesse atingir o comportamento aonde ele estivesse. Lógico que o meio digital veio facilitar isso, ele é super invasivo, ele é cheio de inteligência artificial, mas ele não é absoluto, da mesma forma que não existe nenhuma ferramenta absoluta. Sim. Toda ferramenta de comunicação tem seu limite e a sua função, seu DNA específico. Exatamente. É isso. A gente nem fez a apresentação inicial do Laércio, mas acho que assim, acho que a primeira Acho que assim, ele mesmo acho que pode falar. Você mais mesmo pode dele. falar, porque se a gente for falar do currículo, né, publicitário desde 81. Sim. Né? Você fala e eu vejo se está correto. Sócio fundador da Singular Consultoria desde 97. Perfeito. Correto? Sócio fundador do Instituto, a pesquisa InfoH desde 2012. Isso. Ok. Autor da metodologia e mentoria, que monitora a audiência de mídia OH out of home. É difícil falar esse nome, né? Mas é isso aí. Por isso que correto? A gente abrevia e diz OH. OH que é mais fácil. Né? Fora isso, também tem toda uma 28 anos, 27 anos de carreira acadêmica. De carreira acadêmica. Eu me formei em 2008, como você mencionou, faz um bom tempinho. E 2004 foi o lançamento do Facebook. Pois é. Né? Então, quer dizer, também não é uma ferramenta tão antiga. Todo mundo acha que o Facebook tem mais de 30, 40 anos. Não. É desde 2004. Então, quer dizer, quando eu entrei na faculdade, estava acabando de começar o Facebook. E estava terminando o Orkut. Estava terminando o Orkut, Nossa. exatamente. A substituição do Face, a substituição do Orkut foi o Facebook. Foi o Facebook, exatamente. Bom, falando um pouco de tudo isso, como é que está o mercado acadêmico hoje? Eu sei que você dá aula hoje na Uniara, né? Universidade de Araraquara. E não mais aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu continuo ainda com atividades, mas só em pós-graduação. Certo. Eu não tenho mais agenda para todos os dias, ficar todas as noites, porque eu cheguei a trabalhar em 6 instituições de ensino simultaneamente. E isso ocupa bastante o tempo. Hoje eu viajo muito pelo país. A minha atividade não consegue mais contemplar atividades durante a semana. Então, a pós-graduação, normalmente ela ocorre aos finais de semana, o que facilita. Então, eu trabalho na graduação e pós na Universidade de Araraquara, que é a Uniara, na pós da Unip, onde fui professor de graduação e pós durante 23 anos, mas aí agora só pós. E também na FAAP, na área de pós também. E outras que vierem a ser convidadas, porque a pós-graduação é como se fosse um contrato jurídico, já não é um vínculo de CLT. E aí compra-se o conhecimento. Então, para isso eu estou aberto. Apesar que eu tenho agora, nos próximos 120 dias, pelo menos uns 8 módulos a serem ministrados aos sábados. Que é sábado sim, sábado não.
Certo. E na pós-graduação eu já ministro ligado à comunicação empresarial, planejamento estratégico de fundo promocional, comunicação com os stakeholders. Então, são nomenclaturas que no fundo tá consumindo um publicitário, né, com suas titulações, para traduzir para um outro nível, de uma outra forma, como funciona todo o complexo daquilo que a gente faz todos os dias, que é planejar, que é antever, que é pesquisar. Basicamente é isso. Professor, como é que tem saído, como é que você olha, né? Não vou chamar de senhor, né, porque ele não tem essa idade para ser chamado de senhor. Como é que você olha o mercado publicitário saindo hoje aqui, né? Esses universitários saindo agora da parte acadêmica. A nova geração. Como é que você tem enxergado isso, né? A gente é uma agência nova, né? Estamos contratando, né? Temos funcionários e são todos novos, né? Apesar de mim, da Sandra e do Ricardo, que é meu sócio, né? Nós já somos velhos um pouquinho de gás. A Sandra um pouquinho mais. Eu tenho um pouquinho assim. Se eu falar assim, a minha experiência até em questões tecnológicas, o povo nem vai saber do que se trata. Exato. Então melhor nem comentar. Não, a realidade o que o jovem profissional hoje recebe de conhecimento? Ele recebe aquilo que é preconizado para o momento, com as suas novidades de linguagem, com as suas novidades tecnológicas, com informações, com sistemas. Então isso, a cada ano, existe o ano não tem ponto final, o ano tem uma vírgula. Então a cada ano você tem que acompanhar essas novidades. O que falta muito dentro das instituições de ensino são profissionais realmente experientes, que são do meio, que vivem disso e que doam um pouco da sua parte profissional e estão inseridos dentro do ambiente acadêmico. Isso faz muita falta. Porque, lógico, imagina, quando, no meu caso, se eu estou falando algo, talvez eu esteja falando algo de uma reunião que eu tive há 1 hora num grande anunciante ou com uma grande agência, e isso fica uma aula mais quente. E não é comum, porque a vida acadêmica às vezes consome outro tipo de profissional, com titulações, né? E vai ter aulas muito mais embasadas com referencial teórico. Então, para que o novo profissional, o jovem profissional, saia para o mercado de trabalho em condições plenas de exercer a sua atividade, é muito em cima da qualidade do projeto e a qualidade de orientação do projeto. A partir do momento que ele faz um bom projeto experimental, ele está já fazendo o seu primeiro bom trabalho, está montando já o seu portfólio e ingressando. Mas, historicamente, dentro de uma sala de aula, você tem aqueles, vamos dividir em terços. Você tem um terço que realmente, isso em qualquer curso, né? Ele talvez não ingresse. Ele fez aquele curso e a vida o leva para outra atividade. Tem um outro terço que fica mais no ambiente regional. E o outro terço que que enxerga horizontes e vai para o mercado nacional ou internacional. Eu tenho alunos hoje em diferentes países. Então, isso é normal, tanto no direito, como na engenharia, enfim. Você tem realmente pessoas que são mais ou menos, vamos dizer assim, vocacionadas a empreender, outras apenas a serem profissionais e a outras que a vida vai levá-los para algum outro tipo de atividade, né? Existe o mercado de trabalho, hoje existe uma versatilidade imensa de situações específicas dentro da nossa profissão, como você tem hoje o designer digital, coisa que não existia, você tem o produtor de storytelling, você tem outro tipo de atividade, né? O recurso audiovisual, a social media. Então, são várias coisas que no passado você tinha rádio, televisão, jornal, revista, acabou. Marketing direto e não existe. Mídia OH, que antigamente chamava mídia exterior. Exatamente. Então, hoje, quando você olha uma criança, ela tem tantos canais para acessar
E isso requer da gente que está no mercado, que está na universidade, montando projetos ou trabalhando com realidades, em traduzir isso de como planejar estrategicamente para atingir diferentes públicos em diferentes momentos. Então, você hoje fazer um planejamento de mídia com o YouTube ou com um podcast é uma realidade que não existia há meia década. Perfeito? Então, esse dinamismo faz com que novos profissionais saiam com um tipo de visão pessoal, de atitudes, de hábitos dele como profissional, que você não consegue muitas vezes tirar o hábito pessoal do profissional, desincorporar para enxergar o todo. O nosso papel na universidade é fazer isso. Que a gente só consegue fazer isso quando a gente vem para o mercado de trabalho, né? Aí você encontra uma realidade. Porque aí você tem que ser real, aí não tem como. A vida te leva, né, no tranco. Né? Mas se a gente tivesse escutado isso do professor na época da faculdade, a gente não sofreria tanto depois da faculdade. Eu acho que isso houve, mas é o que eu falo. Parece piegas, mas não é. São terços mesmo, são profissionais diferentes que vão sair com 3 ou 4 tipos de tendências profissionais, um com excelente sucesso. Você, por exemplo, talvez lá em 2008 você não tinha a ideia de ser um empreendedor, de ser um empresário como você é hoje. Não. A vida te moldou. Minha vida era CLT, adorava uma CLT. Eu quero um bom emprego, eu quero trabalhar numa boa agência, exatamente. Ou tá bem num bom veículo. E eu acho que hoje nós teremos mais profissionais iguais a você, empreendendo, porque com essa versatilidade de funções, você pode desenvolver papéis e ser útil como no ecossistema da publicidade, vamos dizer assim, você tem muitas oportunidades. Então eu vejo o novo profissional, até por uma característica desta geração, pensando de forma exclusivista e independente, mais para dentro, e fazendo coisas que gostam, não com a obrigatoriedade de horários e tudo mais. Nossa condição profissional não tem horários, mas quem faz os horários são os nossos clientes. Né? Então, consequentemente, nós não sabemos o que é sábado, domingo, feriado. Exatamente. Porque a emergência de um anunciante, nós somos os médicos estrategistas para dar soluções, porque o cliente, que é o anunciante, que trabalha conosco como publicitários, ele tem concorrente. E quem tem concorrente é para sempre mais um dia. E você, conforme a concorrência se movimenta, você tem que se movimentar também. Então esse é o jogo da competitividade, onde a publicidade está inserida, né? Ela é chamada para antever situações, às vezes daqui um ano, 2 anos. Né? Então existem projetos que demoram, às vezes, mais que um semestre, muitos deles, mas tem projetos que demoram anos para sair do papel, mas a agência de publicidade já sabe, nós vamos lançar esta linha de produto, vai ser em 2015, 2025. E isso é um privilégio para a gente. Né? Eu falo que a nossa vida fica um pouco sem graça, porque a gente trabalha tanto, às vezes, numa campanha, que quando ela sai no ar, para nós é velha, mas para a sociedade ela é inovadora. Exato. E nós, ao tomarmos contato com algo que nós fizemos há 6 meses, quando olhamos, nosso olhar é crítico, cobra, né? O nosso olhar é crítico e consegue enxergar defeitos onde ninguém enxerga. Né? E mesmo assim, peças que a gente enxerga defeitos são premiadas. Exatamente. É bem assim. Isso acontece bastante. Muito. A gente pega e coloca uma campanha no ar, passa 3 meses e fala assim, mas eu errei ali, aquele outdoor não estava legal, aquele panfleto... Aquela cena poderia ser diferente, alguma coisa... Mas é só o nosso olhar. O texto faltou... Mas é porque você fica muito em cima de uma campanha, é o que você acabou de falar, você fica muito em cima e na hora que ela está realmente acontecendo, na hora que ela vai realmente ser veiculada, você vê defeito. Não tem como. É sempre. Eu falo em sala de aula muitas vezes que o aprimoramento de senso crítico, de qualidade que a gente acaba sendo inserido profissionalmente, é tão idêntico ao ouvido de um maestro. Por mais que ele ensaie a sua orquestra, ele sempre vai reparar em alguma coisa que deu errado. Mas ninguém está reparando, mas ele é o maestro. Então nós, publicitários, somos maestros de diferentes campanhas. Sabemos, inclusive, aquelas que foram improvisadas para sair daquele jeito, naquele momento, né? Para resolver um problema
do seu Imediato. anunciante, do seu cliente, porque ele estava sofrendo uma concorrência ou alguma perda de mercado. Então, tudo isso a gente sabe. Lógico, existem produtos, né? Você vai entrar na linha de cosmético, né? Você vai montar uma campanha de shampoo, quer dizer, aquele comercial vai sair próximo do impecável. Para nós é lindo, uma campanha de automóvel. Mas quem fez sabe onde que poderia ter sido melhorado. E nós, muitas vezes, como publicitário, olhamos, gostamos, mas se tivermos que passar a peça 2, 3 vezes para fazer uma crítica, até para mostrar isso em sala de aula, é bem possível pela qualidade que a gente a gente vê isso nos prêmios, né? Ter como profissão. Acho que no mercado publicitário, os prêmios são assim, algumas vezes a gente está sentado assistindo uma premiação e fala assim, mas essa merecia ouro do que aquela que levou o bronze. Aconteceu recentemente, eu fui assistir o Fast Video aqui. Nós fomos também. E eu tive a nítida sensação de que algumas peças poderiam ter sido... Agora, a qualidade do júri era impecável, veja. Então, existem diferentes olhares para a mesma coisa. Sim, né? exatamente. Então, Eu acho que tudo é questão realmente de visão e da maneira e tempo, né, que a gente tem de mercado. Falando até nisso, Laércio, como que você vê hoje, por exemplo, porque nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de uma mudança muito grande. Como que você vê essa mudança dentro da mídia OH? Porque dentro da mídia OH, principalmente, nós tivemos mudanças assim... drásticas. Não. Enormes. Vamos falar assim, da nossa época, né? Da época que nós era começamos. o número de peças é maior hoje. Então, assim, nós temos uma quantidade de mídias OH hoje maior, né? Com um impacto que talvez as pessoas não conheçam ainda, né? Como que você vê essa mudança e o que tem de mais especial para a gente comentar aqui sobre essa inovação toda? Olha, eu tive a graça de desenvolver metodologias, né? Foi uma oportunidade que eu, na carreira acadêmica, onde eu me dediquei há muito tempo, simultaneamente eu fazia o trabalho de consultorias para a área de marketing e comunicação, né? Era um trabalho que simultaneamente eu fazia, né? Porque aí dá para fazer, né? Você tem as consultorias e tem as universidades, porque o consultor ele é consumido pelo conhecimento. Então isso é algo que hoje, quando faço apenas para amigos, não tenho mais tempo de prospectar para ter essa atividade, porque realmente ela te consome também, porque você se dedica à empresa de diferentes caminhos. E numa dessas oportunidades, na época eu estava prestando consultorias para o mercado imobiliário, construção civil, para mercado automobilístico, enfim, vários segmentos. E de repente eu fui convidado pela Central de Outdoor do Estado de São Paulo a ministrar cursos de técnicas de negociação e mídia usando referências técnicas. E foi ali que me despertou tudo aquilo que eu desenvolvi, que são as metodologias de pesquisa para o segmento. Então, mais que a inovação do segmento hoje, e que nós, né, o Instituto de Pesquisa, da qual eu fundei, como você disse aí, em 2012, ele é resultado dessa aproximação que a Central de Outdoor me proporcionou, e dali surgiu o insight em que eu tinha foi alguma coisa assim bem por inspiração. Mas como você trabalha com ciência todos os dias, o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade, aquela oportunidade me trouxe um insight, desse insight gerou o estudo, gerou a ciência e comecei a desenvolver metodologias de pesquisa focada para a mídia OH, que não existia. Sim. E muita gente, eu ando muito pelo Brasil, muita gente ainda nem sabe por onde começar. Por quê? Porque a força da mídia OH, ela sempre foi inquestionável. Porque uma peça que está na rua, no cotidiano das pessoas, inegavelmente ela será vista. Inegavelmente ela vai dar o seu recado, vai estruturar uma mensagem que vai gerar consumo. Tá certo? Então isso sempre aconteceu. Acontece que hoje, através das metodologias que foram desenvolvidas pelo sistema InfoH, que é o sistema totalmente online,
é possível você, em diferentes formatos, antever o que é possível em termos de impactos, de audiência, de frequência, tudo aquilo que sempre teve, a televisão teve, sempre o rádio teve, sempre o jornal teve, sempre a revista teve. E aí o marketing digital chegou com isso tudo pronto, com estatística, com inteligência artificial. Então, a colaboração que nós fizemos nessa última década e continuamos trabalhando nela, ela passa a ser inquestionável, porque nós estamos dando transparência e falando a linguagem de grandes empresas, da necessidade de trabalhar hoje com um orçamento base zero, onde você aplica e tem a taxa de retorno. Isso só é possível com referências, que eles chamam de métricas. E foi isso que eu tive a oportunidade de desenvolver, e isso se despertou lá em 2010 com essa consultoria. Mas você colocou bem, a mídia OH, ela passou a ter uma diversidade de formatos dentro e fora, né? O out of home, dentro e fora dos ambientes. Então, no passado você tinha os painéis de rodovias, depois passamos a ter painéis de rodovias e o outdoor no sentido formato 3x9x3 de 27 metros quadrados. De repente a tecnologia permitiu iluminar, começaram a surgir os fronts. De repente esses fronts hoje a maioria vem se transformando em LED. As legislações municipais foram se alterando e a criatividade publicitária e a versatilidade de lugares e oportunidades de exposição de marca ampliaram. Então você tem dentro de ambientes como shoppings, aeroportos, hoje dentro de todo o tipo de lojas, você tem em elevadores, você tem em garagens, você tem no metrô. Então, para todas, dentro do ônibus, fora do ônibus, tá certo? Sim. Você tem ferramentas de promoção e merchandising em movimento com que chama Moving Media, por exemplo. Você tem o carro de som. Até para carro de som existe metodologia de pesquisa hoje que nós já desenvolvemos. Que é novo, né? Que é novo. A metodologia sim. Sim. Metodologia, a metodologia, sim. O carro de som é uma coisa mais antiga. O carro de som é antiga, mas nós temos hoje a metodologia que você desenvolveu, que é uma novidade, né? Sim. Inclusive, e que nós não tínhamos nem como imaginar como passar isso para o cliente, né? Hoje nós já temos. Eu costumo falar, e falo isso quase todos os dias, porque todos os dias alguém entra em contato com você para explicações, o que é extremamente gratificante. Eu digo que o InfoH, né, que é o produto, né, como ferramenta online de simulação e monitoramento de audiência, nós conseguimos dar dignidade para cada cidade, para cada local dessa cidade e para cada tipo de peça. Porque elas não tinham nenhum tipo de parametrização. A partir do momento que você traz números, põe em cima da mesa, a conversa fica diferente. Então é muito... Hoje nós vamos entregar agora nessa nova versão 8 referências técnicas para que o nosso ouvinte, né, ou nossa audiência dos streams entendam. Quer dizer, a primeira coisa que se busca é a audiência. Aquele lugar é melhor ou pior que o outro, em termos de qualidade de audiência. Como existe na televisão, o programa do horário nobre e o programa à tarde. Sim. Mas as cidades não têm horário nobre à tarde. As cidades têm locais absolutamente com alta visibilidade. Então, a partir do momento que você consegue trazer números e colocar isso à disposição do marketing, o primeiro número que você traz é a audiência dela. Dessa audiência, você traz o quê? Frequência. Dessa frequência, você traz a audiência acumulada, que é o GRP. Dessa audiência acumulada, você traz custo-benefício, que é o custo por mil. Do custo por mil, você traz outra situação, que é a afinidade. Afinidade pela idade, afinidade pela classe social. Então, nesta versão que nós vamos entregar ao mercado publicitário e aos nossos clientes, é possível você, onde você estiver, fazer um planejamento nacional, desde que se consuma todo o Brasil, né? São 5.570 cidades e nós temos informações de todas elas, e dentro dessas cidades existem peças de diferentes situações e momentos, porque cada cidade tem uma legislação específica. E o sistema vai simplesmente ter filtros onde eu quero público maior que 25, classe CDE.
a hora que você jogar isso, ele falou, nesta cidade são essas peças. Nosso papel não é dizer se está disponível ou não, nosso papel é informar que elas existem e a condição de impactos que ela recebe todos os dias. Então, eu digo o seguinte, nessa última década, a contribuição que estamos entregando ao mercado, ela passa a ser histórica, inquestionável, né? Que é o antes e o depois de ter esse tipo de trabalho. Sabe uma coisa que eu assim, falando, né? Vamos falar de mercado, né? Da nossa realidade? Sim, fique à vontade. Uma coisa que a gente vê a dificuldade, principalmente quando você vai fazer a visita a um cliente, ou principalmente quando você vai falar sobre mídia, a maior dificuldade que existe é o cliente entender o público dele, né? Então, por exemplo, vamos focar no outdoor, tá? Então, você vai no cliente, ele vira e fala assim, não, mas eu quero o meu outdoor, né? Lá... Na Pascoal Inec. Na Pascoal Inec. Não, eu quero o meu outdoor aqui na Presidente Vargas. Sim. Né? Onde eu passo todo dia, ou então onde tem muito movimento, tal. Ok, nós temos uma placa onde a movimentação de carro, ela realmente é significativa, porém, nem sempre esta placa é a que vai dar retorno para o cliente, né? Isso é uma dificuldade muito grande, né? Isso é uma dificuldade porque o cliente nem sempre ele entende que não é a placa da Presidente Vargas, não é a placa da Fiuza que talvez vá fazer verão e que vai fazer ele realmente efetivar a venda. Sim. Né? Não, e a gente tem uma situação muito engraçada, né, que a gente tem vivido bastante, a seguinte coisa, o cliente vira a mesma verba de uma placa, outdoor, né? Então a gente pega hoje o custo de uma placa de outdoor hoje, vamos pensar uns R$1.500, né, de veiculação, fora a produção, né? Ele fala assim, mas esses 1.500 eu coloco durante 30 dias numa plataforma digital, nada contra a plataforma digital. Nós trabalhamos com isso, mas assim... Mas não é só isso. Mas não é só isso, né? E aí ele fala assim, mas não vai me trazer... Porque o cara tá na internet, o cara, entendeu? Então, a mesma coisa quando a gente está falando de uma mídia OH. Se fosse verdade, o Google não anunciaria no mídia OH, né? Exatamente. Então, o próprio Facebook, o próprio TikTok, mas todas mitos, as redes sociais. É isso. Então, assim, quando nós estamos falando assim, a questão de métricas e números, né, de impactos, porque antes nós tínhamos a gente falava simplesmente em GRP, né? Hoje a situação ela mudou e nós falamos de impacto, nós falamos de share, nós falamos de outras métricas que a gente pode estar apresentando para o cliente, né? E é muito difícil, Laércio, quando a gente está diante do cliente, você fala em números, parece que ele te olha assim, ele fala assim... Não te tirou isso. Não, mas eu vou lá no Facebook, eu sei a quantidade de pessoas que viram, a quantidade de pessoas que entraram no meu site. Como que é isso na sua vivência? Me fala. Na verdade é o seguinte, existe um superdimensionamento de cada anunciante quando a discussão é investimento publicitário. Sim. Né? O nosso negócio flutua ali de 0,25% a 5% do faturamento bruto de uma empresa. Uma média que dá nem 3%. Vamos colocar 3% para arredondar. Que era a média que nós tínhamos. Mas esses 3%, né, ou 1%, ou 0,25%, parece que é o único investimento que ele faz. Às vezes a conta de combustível da frota dele é muito maior do que o investimento publicitário. Mas acontece que é a imagem da empresa que está em jogo. Quando é a imagem da empresa que está em jogo, e existem diferenças de empresários e dono de empresa. São diferentes. O empresário tem uma equipe que trabalha para ele. O dono da empresa é que ele põe a barriga no balcão e discute com você exatamente essa colocação que você está fazendo. O que a gente tem que focar como publicitário e como profissional é tentar ser o mais didático e transparente possível. Se você não conhece, vou te explicar uma vez, duas, quantas forem necessárias. Na mídia OH,
E aí existe algo que é emblemático e histórico. Se eu não vi onde está a placa, se não é perto da minha casa, parece que a campanha não está no ar. E, no entanto, não sei se vocês sabem disso, a partir de 15 a 50 mil, entre 15 e 50 mil habitantes já se forma um bairro. Quando passa de 50 mil habitantes, se forma 2 bairros com o mesmo nome, tá certo? Então, nós temos numa cidade como a nossa, de 720... Quase 800 mil habitantes. Os 800 mil, certamente, em função das pessoas da região que trabalham e voltam. Mas residentes, pela projeção de dados, o censo não saiu, mas por projeção de dados, mais de 700 mil habitantes. Então você imagina que nós temos aqui pelo menos 20 cidades de 35 mil habitantes. Então não é possível que essas 20 cidades, mini cidades seriam bairros, né? A João Fiuza ou a Presidente Vargas ou a Maurílio Biagi irão suprir essa visibilidade. Então nós entramos numa discussão de a cobertura para depois ter um alcance e frequência. Então como é que eu desprezo a Zona Norte? Como é que eu não contemplo a Zona Oeste? Como é que eu não contemplo a Zona Leste? Como que eu não contemplo a Zona Sul? O que você colocou é que, normalmente, o empresário ele vai crescendo o seu status de vida, ele vem migrando para a sua moradia na Zona Sul. Só que o fato dele morar na Zona Sul não significa que o cliente dele não more na Zona Norte. Exato. Né? Então, essa tradução é que o nosso sistema proporciona para que você antevenha isso. Então, olha, você está desprezando a Zona Norte, vamos ver quantos impactos você teria ali por dia. Vamos ver como você estaria na Zona Leste. E aí o sistema permite que você faça esse tipo de antevisão e não mais uma miopia específica da onde esse anunciante trafega todos os dias, né? Aí é uma questão de ego e não de necessidade. Isso é um ponto. Mas em linhas gerais, o que eu poderia recomendar é o seguinte: pensa norte, sul, leste, oeste e centro. E se você colocar pelo menos aí de 5, 10, 15, 20, 25 peças espalhadas, você, quanto mais visibilidade você tiver, mais retorno você terá. Então, o que você deve fazer num caso desse? Explicar. Né? Eu acredito que a minha carreira acadêmica começou de tanto que eu expliquei no dia a dia. Porque a minha especialidade era a montagem, né? Colocar em funcionamento emissoras de televisão, da qual fui profissional durante 14 anos do Sistema Globo. Né? E em função de tantas explicações em associações comerciais, porque você imagina a dificuldade que se tinha na década de 80 em explicar para um lugar que nunca imaginou que poderia anunciar no Jornal Nacional. Então você tinha que ter mecanismos e explicações diversas. E foi aí que a minha carreira acadêmica começou, de tantas palestras e cursos, até que um dia um coordenador de universidade me fez um convite e eu nunca mais parei. Então eu fazia isso pela minha condição profissional, como gerente ou diretor de área que eu era. Quando eu ganhei essa oportunidade, eu abracei. Então hoje eu mantenho a mesma didática do passado com situações modernas, ganhando dentro da universidade, tanto que eu brinco, né? Ah, você dá aula? Eu não dou, eu vendo, porque me pagam para isso. Exatamente. Não é? É uma brincadeira que você vai dar aula hoje? Eu falo, não, eu não vou, eu vou vender. Por quê? Porque são meus clientes, meus alunos. Exatamente. Então eu trato os meus alunos da mesma forma que tratava e ainda trato qualquer tipo de anunciante. Então explicar faz parte. Ninguém fica alheio a uma boa explicação. Então, nesse caso que você colocou, a resistência ela está muito mais ligada à sua paciência de explicar. Como nós entendemos o que é essa paciência de explicar precisava ser traduzida em sistemas, nós criamos um sistema, né, de um instituto de pesquisa com seus produtos, que falam 4 idiomas. O primeiro dele é o publicitês. O segundo é o marketês. O terceiro é o medialês. E o quarto é o comercialês. Então, a partir do momento que você tem essas 4 linguagens, né, contempladas em um único arquivo, num acesso, impossível um leigo não entender. Então, quando nós desenvolvemos os produtos
né, InfoH, para fazer esse trabalho para a mídia out of home, foi pensando em suprir lacunas que não ficassem nem especificamente com viés só publicitário, com as nossas linguagens, nem só com viés do marketing, com as suas necessidades, e nem só para suprir a área comercial, e sim para contemplar todas as partes envolvidas. Feito isso, eu acho que essa dúvida que você colocou, esse exemplo que você colocou, ele tende a ficar cada vez mais rarefeito. Porque vem uma nova geração trabalhando, existe uma nova geração assumindo veículos de comunicação, existe uma nova geração assumindo postos dentro do mercado publicitário e que entendem que isso é essencial e a linguagem começa a ter um pouco de convergência. No passado, você falou de uma peça de uma avenida, por exemplo, Vargas aqui, e nós estamos gravando o programa em Ribeirão Preto, né? Então, nós estamos dando exemplo de Ribeirão Preto. Para quem vai nos ver fora do Brasil, existe, apesar que a Avenida Presidente Vargas existe em qualquer cidade do país. 5.570 cidades. É uma das cidades, assim, de referência, sim, né? Somos uma das 20, né? 20, 30 principais cidades do país. Mas isso não é diferente lá em Caruaru, não é diferente lá em Manaus, não é diferente em Porto Alegre. Isso vai acontecer. Então a tendência é que quanto mais informações se despeja e coloca à disposição para trabalho, isso vai suprindo. Mas no passado existia o misticismo, né, do Cassino do Chacrinha, que era um programa que tinha aos sábados, né? E o anunciante, olha, eu não assisto, mas eu quero que coma. Mentira, ele assistia. Já era ao contrário. Põe o Cassino, eu não assisto, assistia por causa das chacretes, né? Como tem as bailarinas do Faustão, lá na época tinham as chacretes. Então, isso tudo sempre aconteceu. Como que eu negociava para vender, por exemplo, Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo. Na época ainda tinha, hoje é o Malhação, teve Malhação, Caso Verdade. Lembra aqueles programas vespertinos? Não, Como é que você negocia isso para um anunciante que não assistia televisão à tarde? Veja como é diferente o que você está comentando. Sim. Né? Mas é absolutamente igual. Ele queria comprar o quê? O Globo Esporte, ele queria comprar o Jornal Regional Primeira Edição, mas ele não queria comprar a Sessão da Tarde Vale a Pena Ver de Novo, porque ele, como ele não assistia, ele não via. Então tinha que existir todo um mecanismo didático para entender, isso aqui tem tanto de audiência, isso tem tanto. Quando você substitui o dinheiro desse, compra 2 daquele, você acumula mais audiência. Então eu sempre fiz isso. Eu não sinto dificuldade. Aliás, quanto mais leigo, mais eu mergulho para transformá-lo num conhecimento pleno. O que eu poderia dar como recomendação a pessoas que têm o mesmo problema que você citou é que use desse expediente. Eu acho que é do mercado. É do ser humano. A publicidade ela é encantadora. E o ser humano, o empreendedor, ou empresário, ou dono de uma empresa, ele se preocupa tanto com a imagem que ele acaba cometendo deslizes. Então, esses deslizes são graves. Uma coisa interessante. Tem cura, né? Uma coisa interessante que eu estava analisando essa semana, que a gente teve um feriado aí ontem, e eu estava analisando uma coisa. A gente tem alguns clientes, né? E a gente estava pensando em campanha de rádio, né? Por exemplo. E aí eu peguei o valor da inserção e fui por base de uns números que nós recebemos da Cantaribop, né? Que é uma ferramenta também de pesquisa, de inteligência. Sim, o Cantaribop ele é responsável pelas pesquisas de rádio e TV. Nós do InfoH estamos conquistando o mercado, né, da mídia OH. E aí eu estava analisando e falei assim, nossa, mas uma campanha de Google de um cliente estava dando clique assim, altíssimo. Sim. Tá? Vamos falar que chegou a dar coisa de R$18 um clique. É caríssimo. Por conta das palavras-chave. Aí a gente tem que fazer todo o ajuste, né, de social media e assim por diante para poder cair, né? Mas por quê? Porque a concorrência começou também a anunciar, visto o trabalho que esse... Bom, é que esse cliente aqui... Concorrente é para sempre mais um dia. Exatamente. E aí eu falei assim, mas se tá dando esse valor... Eu acho que eu tenho que ser cada vez mais inteligente e sagaz de falar assim, olha, nós estamos pagando uma palavra tão cara dentro de uma plataforma chamada Google, por exemplo, né, que se pegar esse valor e eu fizer, por exemplo, uma mídia OH ou um anúncio em rádio, tá muito barato. Eu vou alcançar muito mais
né? Só que você provar isso, que em uma inserção, ou, vou falar hipotético, 4, 6, 12 inserções ao longo, por exemplo, de um final de semana, vamos pegar 6 inserções num sábado e 6 inserções num domingo, mais ou menos, né? Quanto que eu alcançaria? Cada 1% de audiência de uma rádio, por exemplo, você está falando numa cidade como Ribeirão Preto, 7.200 pessoas, certo? Dá mais que o dobro do que... Se você ampliar que a cobertura de uma rádio vai com excelente qualidade até 100 quilômetros, então nós já estamos falando que cada 1% nós estamos falando em 40 mil pessoas. Para você ter uma ideia de proporcionalidade, uma peça, em média, a média da cidade de Ribeirão Preto está entre 38 e 42 mil impactos, na média, cada peça que você está vendo na rua. Quando eu falo peça, leia-se um front, leia-se um outdoor, um abrigo de ônibus, um relógio, coisas que aqui a legislação ainda não permite por uma miopia política, absolutamente isso. Mas em outras capitais, em outras cidades, nós temos, eu posso te afirmar qual seria o impacto médio em Campina Grande. Né? Então nós temos todos esses números e isso facilita bastante para uma decisão de planejamento. O seu raciocínio não está incorreto, porque nós como publicitários temos um investimento pré-determinado, daquele investimento precisa ter o máximo de exposição possível. E nem sempre uma exposição dirigida, como é o que você colocou do marketing digital, ela será necessária ou essencial ou absoluta, da mesma forma que uma placa não é essencial, não necessária nem absoluta, como TV e todos mais. Não existe mídia absoluta. Existe a capacidade profissional de montar um plano de mídia que contemple as necessidades. Então, um plano de mídia sempre tem uma base, né? Às vezes a sua base pode ser rádio, a sua base às vezes pode ser TV, a sua base pode ser digital, mas ela não pode ser isolada. Por quê? Porque o ser humano é extremamente heterogêneo no sentido de raciocínio e compreensão, como é heterogêneo no comportamento do seu cotidiano. Por isso, então, que quando você colocou o exemplo da Vargas, de repente o seu consumidor que quer comprar material de construção em condições especiais, ele estava indo para o emprego dele, que era lá na Zona Norte, e aí ele passou e viu, falou, olha, aquela empresa está com oferta boa. Então aqui, o processo cognitivo dele vai levá-lo a isso. Só que o cliente nunca vai chegar lá no anunciante e falar, olha, eu vi seu outdoor, não. Não fala. A maioria não fala. Mas depende. Se a empresa tem um dispositivo de controle, né, no ato da compra, por que ele chegou ali, eu cansei de fazer isso para os meus clientes, é possível saber a taxa de retorno em cima daquele tipo de oferta e ferramenta. Quando você fala da mídia OH, se você colocar 20 peças diferentes aqui em Ribeirão Preto, e como você paga individual a produção, você pode colocar 20 tipos de ofertas, condizentes com o tipo de público daquela determinada região. Porque uma peça de OH, um outdoor, um front, um painel de LED, ele é um patrocinador daquele lugar. Se aquele lugar, vamos supor, tem ali 35 mil habitantes, certamente se você colocou ali, a hora que você tem a origem da compra e o endereço, é uma questão de controle. Porque o marketing, ele é controle. Você controla todos os dias para tomar novas atitudes e enxergar oportunidades. O problema é que muitos anunciantes, principalmente de médio e pequeno porte, não têm estratégia de marketing. Eles têm a vontade de trabalhar, têm a luz de ganhar dinheiro, mas não se preocupa com mecanismos de controles. As grandes empresas fazem isso todos os dias, consomem conhecimento, como consultoria ou com a montagem de departamentos que fazem esse tipo de trabalho, e conhecimento gera sucesso. Sucesso gera receita e isso a roda não para. Né? Então, o controle é o princípio de tudo. Se não tem, terceiriza. Você tem uma série de consultorias, às vezes até gratuita, como por exemplo do Sebrae, que você pode utilizar desse expediente. Né? E aí, com muita lucidez, investir o dinheiro publicitário para que você obtenha retorno. Nós não conjugamos o verbo gastar, porque publicidade é investimento. Eu estou colocando um volume de investimento para obter retorno de vendas. Então, automaticamente, o verbo nunca vai ser o gasto, e sim o investir.
Exato. Eu brinco muito, eu falo assim que o anunciante de hoje, ele vê o digital como o outdoor na porta de casa. Isso, tá na palma Né? da mão. Isso, então ele visualiza. A gente brinca com isso, porque até eu tenho assim, eu falo que eu tenho um case pessoal, não posso falar o nome do cliente, nada, né? Mas eu tenho um case pessoal que toda vez eu conto essa história porque é muito interessante. Eu chegava no cliente para apresentar a mídia, né? Então eu chegava para ele estava lá com a esposa dele, e eu lá falando... Atenção, clientes que decidiam com a esposa, já começa a filtro, desde que ela já deu um filtro. A maioria. E aí eu falando da mídia TV e tal, e fazendo cálculo e mostrando, e achando que o cliente estava prestando atenção em mim, né? Ele não estava prestando atenção em mim de jeito nenhum, ele estava fazendo em Nárnia. Outras coisas. Sim. E aí, de repente, ele virava e falava assim, ô bem, esse programa aqui, esse daqui você assiste? Ah, não, esse eu não assisto não. Não, então pode tirar. Esse você tira. Ela não assiste, pode tirar. Fazia isso mesmo? Mesmo, de verdade. Ô, bem, e esse programa aqui, você assiste? Eu assisto. Ah, então... Esse Coloca dois. Tira daquele primeiro. Isso, exatamente. Sabe esse que você tirou? Então você pega e coloca nesse daqui, tá? E assim, a mídia era determinada dessa Pelo forma. comportamento eu da saía esposa. de lá, não, eu saía de lá, que eu saía assim, indignada. E aí eu ligava para atendimento da TV, eu falava assim, olha... Como a mulher não assiste... Eu tenho uma coisa para te contar, né? Eu aprovei, mas sabe aquele estudo todo que nós fizemos? Esquece, esse estudo não existe, tá? Então eu vou te falar o que vai ser. É complicado. E aí, era tão engraçado, porque era questão de promoção, e tinha tanto sucesso o negócio. Era a mulher dele, a maior fonte de pesquisa do que universo. eu falava assim, gente, e aí eu falava assim, eu não sei se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim. Porque, na verdade, o público nesse dela momento, o eram Datafolha, o amigas Ibope, dela, o então InfoH, ok, vai né? tudo pro chão. Esse aí é a data Eu falava, esposa. gente, A data esposa. Data esposa. Mas Então, você... Sandra, mas eu brinco, não eu vai falo parar assim, isso. É muito incrível. Isso não como vai parar, acontece. sabe por quê? Então, mas por exemplo, a gente tem um case real aqui, né? Que nós fizemos uma campanha muito grande, né? Devido às suas proporções em Ribeirão Preto e tudo. Sim. E assim, foi nítido a própria avaliação da cliente colocando nós sentimos o aumento expressivo dentro da nossa imobiliária, por exemplo. Esse é um caso real. Só que não foi pelo Facebook, nada contra o Facebook e o Google. Não, nós fizemos duas ou três semanas. Era um cross-media. Então, tipo assim, a gente teve campanha de outdoor, a gente teve eletromídia, a gente teve panfleto, a gente teve a ação de panfletagem, promoção. Live marketing, exatamente, promoção. O que mais? E nós tivemos as redes sociais As também. redes sociais, e tivemos também o portal... um portal, um site específico. Um site específico. Então, assim, a gente teve uma série de coisas durante 3 meses de campanha. Impossível não dar retorno. Impossível não dar retorno. Entendeu? E eu não posso dar o crédito somente a uma ferramenta. Não. Entendeu? Porque eu construí um cenário, eu construí uma história. Mas essa é a nossa especialidade. Mas o cliente não enxerga assim. Eu tenho 2 casos para contar. Um bem interessante e um caso que desmistifica o que a Sandra comentou. Nessa época de muitas consultorias que aconteciam, uma vez eu fui convidado a desenvolver especificamente um planejamento de mídia para um determinado anunciante. E um anunciante não sabia o volume de investimento, mas comedidamente a gente sabia que nós sabemos fazer o que precisa ser feito para aquela determinada ação. Desenvolvi e fui para a reunião fazer a defesa. E era um médico. O cliente era um médico. É ainda, né? Graças a Deus ele é vivo, até eu vi outro dia na rua. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a explicar a ele
Ele falou assim, você discutiria um diagnóstico meu? Eu falei, não. E por que eu vou discutir o seu? Então existem posturas e posturas. Vai muito da intelectualidade de quem você está conversando. Então veja só, a humildade de um homem de um médico de sucesso, de um empresário de sucesso, porque o negócio ele entende do negócio. Se você ele está me entende o que dizendo ele que faz. você fez isso, eu falei, mas eu gostaria de explicar. Bom, então você pode explicar, mas eu não vou interferir em nada. Então ele explicou e não interferiu. Por outro lado, aí já é uma história que é real, porém não posso contar os nomes, né? A gente não pode nominar. Mas existe um caso, essa distensão que existe entre o profissional de atendimento de uma agência ou de um veículo em relação a quem decide, quem assina, né, os protocolos, o PI, aquilo que autoriza, existem diferentes personalidades. Mas essa é muito interessante. Um anunciante ligou para esse amigo meu, né, e pediu a ele que viesse até a empresa, porque ele tinha uma promoção maravilhosa. Né? Ok, então ele foi lá, né? Olha, você poderia orçar isso tudo, verificar, eu gostaria de começar isso o mais rápido possível, mas vamos ver quanto. Perfeitamente, eu vou lá na agência, trago as estimativas, vejo quanto custa a gráfica, enfim, era aquela época que era mais gráfico, bandeirolas, ponto de venda, bexigas e etc. Né? Camisetas, E aí esse profissional de agência foi até a agência, fez todo o trabalho, voltou rapidamente e falou, olha, isso é o que custa. E aí o anunciante olhou para aquela planilha e falou assim, olha, fala lá pro fulano, lá pro seu patrão, que criação não precisa pagar, né? Então, criação, ele vai me dar essa criação aqui. Ele fala pro cara da gráfica também que eu não vou pagar o fotolito, né? Que é o filme, que é impressão. Porque eu já estou pagando a impressão e tal. E esse profissional ficou quietinho. Deixou o cara arriscar tudo e voltou. Só que ele, muito atrevido, já devia estar com o pote cheio, né? Já estava transbordando a relação já estava, né, numa distensão horrível, e ele também acho que não estava muito feliz com a atividade dele mais naquela empresa. O que ele fez? Ele foi na gráfica e trouxe as latinhas de tinta, trouxe o filme do fotolito transparente, trouxe os papéis em branco, né? Foi no camiseta branca que imprimi na época, silk, pôs os pacotinhos, fechou e apareceu praticamente 1 hora e pouco mais e pôs em cima da mesa. Tá, mas como já está pronto? Está pronto aí, ó. Aí o cliente foi abrir, estava tudo em branco. E ele falou assim, mas está tudo em branco? Eu falei, lógico, você disse que você não pagava a criação, que você não paga. Então tá todos os mecanismos para desenvolver a campanha que você pediu estão aí. Estão aí. Virou as costas e foi embora. Lógico, a relação deve ter acabado, e acabou mesmo. Mas claro, isso é uma aula de civilidade. Veja que eu dei 2 exemplos antagônicos. Né? Essa empresa que aconteceu isso, não sei porque ela não existe mais. Né? Ela não existe mais. Foi muito famosa, inclusive. Agora, esse cliente que teve essa atitude, eu só vejo ele crescer. Tá certo? Então, são situações de comportamento. Por isso que eu digo que há uma diferença entre o empresário e o dono. O dono normalmente tem uma postura de novo rico. É o cliente Lady Kate, né? Tô pagando. Não é isso? Lembra desse personagem? Adorei o termo. Cliente Lady Kate, né? Eu tô pagando, faz o que eu mando e acabou. Como se você, que estudou tantos anos, que estuda todos os dias, que tem diferentes articulações diárias para fazer um trabalho, não tivesse o mínimo de destreza para dar uma opinião técnica, né? Então isso não vai acabar, né? Então eu já trabalhei em diferentes estados, eu trabalhei no estado de São Paulo, trabalhei no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, trabalhei em Minas Gerais em diferentes regiões. Isso não vai acabar. Por quê? Porque existe o lado heterogêneo, existe o lado de bom senso, são muito diferentes. E eles são, assim, como é que eu posso dizer? Eles são quase que um DNA para que nós, publicitários, sejamos colocados a toda a prova o tempo todo. Então é muita paciência, muita resiliência
E aí é o que eu acabei de explicar, né? Eu acabei ingressando na carreira acadêmica de tanto que eu ensinava gato a pular corda. Você já ensinou gato a pular corda? Não. Ele não aprende. O cachorrinho aprende, mas o gato não. Então esse tipo de anunciante, esse tipo de anunciante que vai te colocar em xeque, que vai ter uma opinião, que vai chamar a esposa, né? Que vai chamar a mulher da limpeza para dar uma opinião no layout. Já vivi tudo isso. Eu trabalhei em agência de publicidade. O que quer que você tenha mais criatividade, mas sem gastar? Sim. Não, a criatividade tudo bem, a criatividade a gente já tem. Então, mas não, é o caso do papel mas em eu branco. não quero investir, né? Eu quero que a agência tenha criatividade, né? Sim, mas vamos colocar então aqui, eu vou colocar de forma bem acadêmica aqui, né? Quais são os produtos que existem no mercado publicitário? Né? Então, qual que é o produto de uma agência? O produto de uma agência é serviço, prestação de serviço, mas é estratégia embalada com criatividade. Então, não dá para você ter uma estratégia se você não tiver uma linguagem, né? De uma figura de linguagem que dê a solução e que acople e dê resultado. Então, a agência vem de estratégia e criatividade. Até aí é intangível. Aí você tem todos a indústria de fornecedores, que são o que nós chamamos moderno hoje de stakeholders, né, que estão no ecossistema da publicidade e que pegam esse lado intangível da estratégia e criatividade e traduzem em produtos gráficos, produtos de áudio, produtos de vídeo. Então eles transformam em produto o resultado da estratégia e criatividade. E o veículo de comunicação nada mais faz que vender e hospedar campanha num espaço virtual que não estoca, passou a 30 segundos agora, já foi embora, passou uma bissemana, já foi embora. Então, quando o anunciante entende esta sequência, ele começa a perceber o seguinte, poxa, é diferente, eu tenho que ter um pensamento diferente. Até porque em publicidade, a única coisa que tem economia de escala é a parte gráfica. Porque numa produção de vídeo, quanto mais você tem, mais investimento você precisa colocar. Né? Mais horas de trabalho. Sim. A parte gráfica tem a economia de escala da qual talvez ele esteja acostumado na sua indústria, no seu sistema de compra de varejo. Quando você tem isso bem colocado, né, muitos clientes ainda também possuem diferentes características. Por exemplo, você tem um cliente, o anunciante transacional. Esse anunciante transacional, ele não premia a criatividade e a estratégia de criatividade, ele tampouco premia a qualidade do fornecimento dos stakeholders, gráficos ou de vídeo ou o que for, mas ele entende a tabela de preço de um veículo. Agora eu pergunto, o que é um espaço de um veículo para uma coisa bem feita e para uma coisa mal feita? Ele não vai te dar desconto porque a sua campanha é ruim. Ele vai te cobrar a mesma coisa. Então, o transacional acredita muito mais na exposição e não está ligado com a imagem. Ponto. Qualidade de imagem. Existe o relacional, que são anunciantes que se relacionam com a publicidade de uma forma absolutamente política. São instituições, são cooperativas, né? Fazendo uma média, né? E se não fosse a cana, acho que é um bom exemplo para a nossa região. O agro, né? O agro é pop, o agro é isso, né? Isso é uma campanha relacional. Agora, no ambiente estratégico, nós estamos falando de excelência, onde você tem comparação de qual a figura de linguagem do seu concorrente, quais as ações de mercado que ele está, contempla todo o mercado publicitário, já possui um fundo promocional definido para aquilo. Cabe ao exercício apenas de rentabilizar aquele volume de dinheiro. Existem responsabilidades compartilhadas, né? Tanto que a gente usa há muitos anos, né? A agência tem a conta de um cliente. Por que o nome conta de um cliente? Porque isso, no mercado americano, por exemplo, ou no mercado europeu, abre-se uma conta corrente conjunta, onde a agência gerencia aquele volume, perfeito? Que é um percentual. E ela vive daquele, né, comprando e tendo sucesso. Se ela não tiver sucesso, ele para. Simplesmente essa conta é encerrada, ele dá a conta para outra administrar. Então, uma agência de publicidade
no Brasil, ela não tem a conta. Ela presta serviço distante, porém com autonomia limitada. A não ser nas empresas multinacionais, mas hoje também mudou muito esse comportamento, porque as grandes empresas montaram núcleos de comunicação dentro da área de marketing, onde elas praticamente fazem tudo e consomem do mercado publicitário a estratégia e a criatividade, mas a gestão da relação da conta corrente está na mão do anunciante. Dentro da própria empresa. São situações em que o mundo foi se transformando. E aí fica difícil de você quantificar o valor, né, de uma criatividade, de uma estratégia. Isso é muito complicado, você falar quanto custo, né? É intangível. Então, se eu falar para você assim, hoje, para eu te traçar estratégias mensalmente, custa de R$1 a R$1 milhão. Depende, né? Depende da necessidade do cliente e o que ele quer. Do porte dele. Aí é o fator limitador. Qual o percentual que você destina para investimento publicitário? Então, uma das coisas que eu ministro mais na pós-graduação é como como ter um fundo promocional. Mesmo que seja de R$500 por mês. Mesmo que seja de R$100 por mês. Né? Um salão de beleza, com a sua manicure, com cabelos e tudo mais, ela pode ter um fundo promocional. E cabe a nós trabalharmos com aquilo que é factível, né? Que tem correlação com o faturamento bruto dessa empresa. Então, isso é uma das coisas que eu ministro muito na pós-graduação, porque aí você está falando com outro nível de público. Mas o segredo é, separe algo para manter a sua imagem viva. As redes sociais, elas dão uma maquiada nisso, porque existe um autogerenciamento do seu Instagram, do seu Facebook, existe uma facilidade, mas mesmo assim é uma facilidade improvisada. Né? Sua conta nas redes sociais ela não é jurídica, ela é pessoal, ela tem limitadores. O Google de bobo não tem nada, sabe que vai travar seu algoritmo, talvez ele não perceba porque que ele não cresce de seguidores, mas isso, né? São coisas que é só sofrendo que se aprende. Então, todas as ferramentas já tiveram o seu auge de moda, de suposta modernidade. Né? O rádio já teve, a TV já teve, o jornal já teve, todo mundo já teve. O momento é do digital. Como o dígito traz uma série de componentes e relatórios, tem uma falsa impressão de que ali se resolveu tudo. Só que a hora que você olha, né, quanto ele custa e quanto ele te dá de retorno, é uma ilusão. Às vezes, mas eu investi R$500 tal, para vender ar-condicionado. Perfeitamente. Você vendeu quantos aparelhos de ar-condicionado com R$500? Eu vendi 10. Então para cada um que você vendeu custou 50. E o custo por 1.000 de uma rádio é menos de R$2. O custo por 1.000 de um outdoor é menos de R$3. O custo por 1.000 de uma televisão é menos que R$15. Então, se você usou as redes sociais e colocou R$500 e vendeu 10 aparelhos e achou que está feliz, o custo por 1.000 foi altíssimo. Então, são discussões didáticas e que a gente procura preparar, né, uma boa reunião, né, para que isso seja previsto numa discussão futura. E personalidade de cliente, você já conhece no primeiro dia, né? Ele vai se revelar. Sempre. Então, nessa conquista, né, vocês que trabalham com agência, né, eu já fui profissional de agência durante 4 anos, mas eu nunca tive a vontade de empreender como uma agência, ser um empresário de agência de publicidade. Eu nunca tive essa vontade, sabendo que a relação é uma relação muito difícil mesmo. Ela é dioturna, o horário seu é pré-determinado pelo seu anunciante, então foi algo que eu auxilio muito, mas eu não... Mas não atua. Não atua, exatamente. E nessa métrica, Laércio, desenvolvida pela InfoH, Sim. Na questão outdoor e mídia exterior, nós já temos essa visão de que o InfoH já é mais conhecido, né? E agora você está implantando a questão dos móveis, né? Vamos dizer assim, dos móveis que são os carros de som,
Media Taxi, que isso é uma implementação agora, nova, né? E que ainda não está no mercado, tá? Não, ela está no mercado. A metodologia, veja só, vamos falar de metodologias específicas. Então você tem a metodologia para peças urbanas e que contemplam 3 variáveis de análise, né? O movimento de pessoas, o número de habitantes do entorno e o movimento de automóveis. Então isso inegavelmente tem as suas ponderações, é a pergunta do milhão, mas no grosso modo, pergunta do algoritmo, né? Seria a pergunta do milhão, mas de forma simplificada, nós processamos dados e entregamos esses dados com uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%, ou seja, a gente entrega algo absolutamente confiável para ter uma interpretação e uma decisão sim ou não se aquele projeto é ou não condizente com a estratégia de uma empresa. Dentro aí você tem a metodologia de rodovias, onde o peso do automóvel no algoritmo é maior, porque são rodovias, né? É um outro tipo de metodologia. A metodologia em movimento, que contempla o ônibus, contempla táxi, contempla bike door, contempla moving media, contempla carro de som, ela já foi desenvolvida há 4 anos, né? É que a implementação, o uso dessas metodologias depende da intenção de quem representa esse tipo de concessão, porque os ônibus hoje são consórcios de concessões. Sim. E nós temos relações em Belo Horizonte, temos relações em São Paulo, temos relações no Triângulo Mineiro, no Mato Grosso do Sul, em Porto Alegre. Veja, a mídia em movimento, apesar dessa metodologia já ser absolutamente conhecida, ela nem sempre é utilizada ainda, porque depende muito da característica de quem está à frente daquele tipo de negócio. Já as outras metodologias que complementam são metodologias de ambiente interno. Então, a metodologia de um shopping, de um metrô, de um vagão de trem, de um interno, de um ônibus. A gente repara que esse tipo de veículo, ele se preparou muito mais e ele expõe muito mais se é vantajoso você anunciar ali ou não. Inclusive a campanha que eles fazem é bem melhor do que essa de consórcio de ônibus, por exemplo. Né? Eu não vejo um trabalho, por exemplo, estou falando de Ribeirão Preto, nunca reparei, na verdade, num trabalho da ProUrbano, por exemplo, relacionado à mídia, né, se é bom ou se não. É que nós temos a questão da cidade limpa, no caso de Ribeirão Preto. Nós temos uma outra situação, né? Mas só para concluir, você tem, então, a partir dessas metodologias, tem a metodologia específica para condomínios, office towers ou residenciais. Você tem para lojas como postos de gasolina, drogarias, supermercados, padarias, cafeterias, academias. São metodologias distintas, com algoritmos específicos, né? O aeroporto também. Então, nós nos preocupamos em entregar tudo aquilo que hoje existe de exposição de mídia OH, seja no ambiente urbano até dentro de uma rede de lojas ou de drogarias e tudo mais. Tudo é possível ser parametrizado. Tudo tem métrica, tudo tem metodologia. Né? Então, nós temos metodologia e entregamos isso de uma forma tecnológica. A visão, no sentido, vamos dizer assim, dos consórcios, como você citou, o ProUrbano, para esses consórcios, seja onde for, São Paulo, enfim, existem decisões que entendem que a publicidade é um investimento acessório, o que eles chamam de verba acessória, verba complementar, o que poderia ser muito bem utilizado, justamente até para ter um equilíbrio em supostos aumentos de tarifas para o consumidor final. Exatamente. Como eles faturam muito, mas dizem que não fecha a conta, certo? A publicidade não é encarada em alguns lugares ou por legislação, que é o caso de Ribeirão Preto, ou por falta de interesse também, né? Mas, veja só, quando entra no quesito legislação, nós temos um outro agravante, que é a capacidade de uma Câmara Municipal entender que aquilo traz divisas e coloca a cidade num patamar de receber investimento
para todo tipo de peças. Então, por exemplo, Ribeirão Preto, a legislação míope, retrógrada, antiga, feita de forma visceral, chego a ser atrevido e colocar de forma mal intencionada, maldosa, fez com que Ribeirão Preto conseguisse ter apenas 2 formatos. Você imagina uma cidade com 720 mil habitantes, só conseguir dar possibilidade aos anunciantes que querem explorar esse mercado somente o outdoor, peça 9x3, e o front 4x10. É o limite, é o que se tem. Ou dentro de shopping, que aí é uma situação privada, ou acabou. Então, o ônibus não tem, o abrigo de ônibus não tem, o relógio não tem. Nossa legislação aqui no sentido Tinha os bancos de praça, né? Não permite o táxi, não permite nada, né? Então, o que acontece? Nós não temos uma das 30 principais cidades do país, acho que é uma das poucas que não tem tecnologia de LED. Não temos painel de LED. Aí você vai me dizer, onde que está o erro? Está na visão política e muitas vezes com medo, né, de mexer em algo, mas não chama profissionais para explicar. É o mesmo. Ah, não vamos mexer com isso porque isso é o cidade limpa. Olha, a publicidade não é lixo. Publicidade é a divisas de negócios, né, que traz movimentação. Vou te dar um exemplo que é insano. Por que nós não temos a empena? Nunca tivemos a empena em Ribeirão Preto. Empena é aquela publicidade na lateral dos prédios, que são peças prime. Uma empena num condomínio de um prédio de 20 andares com 50, 60 apartamentos, por exemplo, 20 vezes 4, 80 apartamentos, é isso? Isso. Daria 80 apartamentos. Você imagina que uma peça na lateral de um prédio, quanto economizaria no condomínio? Muito. O dinheiro economizado no condomínio, quanto seria já para consumo pessoal, em comércio, enfim? É muito, eu tenho esses cálculos todos. Eu já participei de audiências públicas mostrando isso. Para isso, eu estou sempre à disposição. O problema maior é coragem, mas mais que a coragem é intelectualidade política. O político, ele olha muito pelo dia a dia dele, ele olha muito pela reeleição dele. E o pior, tem político que só está ali para atrapalhar e pega de um grão, faz uma feijoada, né? Como, por exemplo, eu tive uma discussão saudável, acredito eu que saudável, gostei ele ou não, né? Com um vereador que disse que tinha que proibir a publicidade no ponto de ônibus, porque aqui ganhava-se muito dinheiro. Quer dizer, aí eu perguntei para ele, mas você sabe quanto custa um ponto de ônibus? Não, eu não sei. Então como é que você fala que é muito dinheiro? Você sabe quanto custa a taxa, quanto custa, qual que é a margem de lucro? Então vai para o palanque da Câmara para aparecer, para dar entrevista, mas não tem a menor conhecimento do que é, mas é maldoso. Por quê? A maldade dele faz com que ele tenha imprensa, porque a imprensa vai cobrir o homem que mordeu o cachorro, não o cachorro que mordeu o homem. Sim. Então, tem muito político que fica com esse tipo de sensação, faz uma temeridade, porque eles conhecem o rabo preso de cada um, um sabe o que o outro fez no verão passado e muitas vezes a legislação não anda. Exato. O que eu estou falando para Ribeirão Preto serve para muitos outros municípios. Né? A publicidade não é lixo, a publicidade ela precisa ser ordenada. E o nome Cidade Limpa, ele é incorreto. O correto, inclusive na legislação, está projeto de ordenação da paisagem urbana. Se é de ordenação da paisagem urbana, se tem disciplina, então não tem desordem. Não tendo desordem, não tem poluição. E publicidade não é poluição, é ornamentação e desenvolvimento de negócio. Então isso, Sandra, são coisas que a gente já viveu. Que bom seria, né, que isso fosse levado ao pé da letra e realmente nós tivéssemos uma cidade, digamos assim, com a lei da cidade limpa, que você acabou de dizer, o termo não é esse, mas digamos assim, da maneira realmente correta, né? Porque a gente anda na rua é uma vergonha, né? É uma vergonha, vamos falar a verdade, né? E aí, não, mas eu não quero entrar nesse lado político, né? Que eu acho que... Não, mas eu quero. O problema é a qualidade do político, não é a qualidade da publicidade. Porém, em Ribeirão Preto, especificamente, nós temos muito problema. E isso eu acho que dificulta muito... não só para as agências, porque não é a questão da agência querer ganhar dinheiro, como foi colocado. A agência precisa ter dispositivos de visibilidade. Isso, e nem os veículos quererem. Mas os anunciantes estão aí
E eles precisam anunciar, certo? Sim. Então, para que isso aconteça e para que a gente realmente tenha, por exemplo, um cross-mídia bem feito, uma campanha realmente estratégica, nós precisamos ter uma variedade, né, de produtos. Diversidade né? do mix. Isso. E é o que a gente não tem aqui em Ribeirão Preto. Né? Nós não temos isso. uma coisa tão básica chamada toponímico, que é a propaganda em cima das plaquinhas do nome de rua. Ah, sim. Nós Nossa, não eu não temos sabia legislação que para Eu isso. não sabia que chamava assim. Eu tenho um cliente, por exemplo, em Uberaba. Uberaba é uma cidade que é menos da metade. Antigamente tinha, não tinha? Bem antigamente, né? Muito. Muito antiga, eu não me lembro. Ribeirão Preto, não me lembro. Não, nós tivemos... Acho que teve, uma coisa Mas assim teve. do centro, não foi? Mas veja só, se você tem o toponímico Era patrocinando junto- o nome de uma rua, quanto se economiza para o dinheiro público? Muito. A produção de placas, por e nós exemplo. teríamos, Se você inclusive, tem- nome nas ruas, né? Porque Exa- tem muita rua que a gente nem tem Parece nome, que né? agora fizeram uma É, boa parte. pois é. Não sei se o orçamento poderia ter sido feito tudo com dinheiro privado. Pois é. Os pontos de ônibus nossos são próximos de um terror. Porque eles não Agora têm estão investindo, né? mas não tem iluminação, não tem uma publicidade, não tem quem cuida. Então a publicidade, quando ela explora um abrigo, ela é responsável até pelo vandalismo. Pelo cuidado. Quer dizer, ele vai repor caso aconteça. Exatamente. E tem vandalismo. Existe Sim. uma perda para isso. Uhum. O ônibus, ele pode ter a sua traseira e o seu interior. Né? Os edifícios podem ter suas laterais. O topo também, em alguns lugares. Apesar que os arquitetos urbanistas falam, isso vai estragar o nosso skyline. Não é tudo Por isso que tiraram aquele relógio que Então, tinha. aí eu naqueles pergunto... prédios. O do Itaú. Do Itaú? Por isso que É. tiraram? Foi Não, depois foi desse na- Não, foi projeto? Bradesco, É, foi na... Porque Porque tem uma legislação, a nossa legislação diz que não pode nenhuma publicidade acima de 17 metros de altura. Porque ela foi visceral, foi justamente para acabar com uma empresa que tinha em Ribeirão Preto, Era um que tinha ponto os de painéis acima de referência, né? 17 metros de altura. Era um ponto de referência. Então, né? toda a Eles legislação utilizaram que é como feita com birra, ou com maldade, ou com intenções escusas, e principalmente numa gestão que acabou todo mundo condenado, o resultado é esse. Aí a gente ainda não tem legislação. Mas, no mundo, dia após dia, existe uma evolução da espécie, existem gente que não desiste. Eu, como acadêmico, como pesquisador, como empresário que não explora esse tipo de ferramenta, normalmente sou convidado para ser um testemunho em audiência pública. E a audiência pública também é um teatro mambembe, que se registra uma ata, você nunca sabe se falou o que você falou, se estava escrito ali. Perfeito? Da mesma forma que você passa um e-mail dentro de um órgão público, ele chega noutra sala completamente Muito redigitado. diferente. É aquele médico que você chega na sala e ele já está Isso. escrevendo, ele já te entrega fez até a receita e fala receita. assim, pode Você tá Então medicado. eu atuo também em diferentes situações, participando não só no ambiente municipal, como no federal, onde eu frequento Brasília, que está se construindo uma legislação nacional, já fui para Manaus, já fui para o Nordeste, enfim, eu me permito ser utilizado para ter esse tipo de discussão isenta. Porque um dono de um veículo sempre vai ter um viés de intenção particular. Sim. Não é meu caso, tá? Então eu posso falar que o problema não só está na qualidade, como está na querer fazer o melhor e entender que o melhor é possível dentro de uma ordenação. Não podemos desistir, somos publicitários e temos que fazer a coisa andar. Né? E hoje, inclusive, consigo fazer com que eles entendam o volume de impactos e quanto vale essa peça e quanto que realmente teria de retorno em termos de fiscais ao próprio município, sem contar o custo de manutenção. Né? Professor, bom, eu acho que Deu aí? nosso Nosso tempo diretor já ali foi, já né? foi, que o nosso papo vai, entendeu? Se deixar a gente Estou à fica sua aqui disposição. 3 horas, né? Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente falar, mas assim, tem mais alguma outra pergunta, Sandroca? Não, vamos, né? Eu acho que a gente, pelo menos a gente pretende, né, ter mais oportunidades aí com o Eu Laércio. estaria disponível. exatamente. É um prazer. Não, eu E acho assim. esperamos que com novidades, né? Deixa na lançar a questão- nova versão, eu te aviso, Sim. né, para vocês entenderem esses filtros. Não sei, a gente pode montar alguma coisa que depois você mostra na edição. Pode ser. E eu estou aberto a falar do que a gente gosta. Isso é interessante. É fundamental. E trabalhar com o que a gente gosta todo dia é feriado também. Então vocês, eu vou estar sempre à disposição. Ótimo. E agradeço muito o espaço.
E parabenizo por ter colocado essa vitrine à disposição para muitos ainda que vão vir, muitos que já vieram. Eu vim aqui falar especificamente de algumas coisas, espero ter contribuído Não, sim, e sempre. que o programa realmente tenha a sua visibilidade e o seu desdobramento. Tá bom? Não, tá bom. Acho que mais uma vez eu tenho a gratidão de agradecer todos os dias. Você é o segundo professor que vem. Que bacana. Né? Então a Daniela Tincani esteve com a gente também. Bacana. E então assim, é muito gratificante a gente ver pessoas que nos formaram, né? E uma coisa que eu falei para ela, vai ser eterno professor, né? E eu eterno aluno. Não adianta falar que é ex-aluno, ex-professor. Foi meu ex-professor, minha ex-professor. Não existe isso. Eu acho que eu tenho na família professores também. Então a gente, o meu irmão se tornou um grande professor, né? De letras, de línguas. Largou a advocacia para ir para o mundo acadêmico, mas hoje só na parte particular, mas assim, ele é muito mais feliz. Então, é muito gratificante ver um profissional, mas também um professor com, acho que poder trazer isso e hoje eu ter uma ferramenta que é a minha própria empresa para mostrar isso para o mercado, né? Não somente no intuito comercial da coisa, mas em si de conhecimento, de passar para frente aquilo que eu aprendi lá atrás, que muita coisa mudou, né? Depois de quase 12 anos formado, então muita coisa mudou, o mercado muda mudou. Todos os dias. Eu só queria, só você me permite um minutinho, que os estudos que nós fizemos no InfoH proporcionou agora um estudo nacional de equalização de valores, né, referenciais, de quanto cada mercado vale, quanto que seria o valor ideal como norte, como tabela de referência, né? Não chamamos de tabela, mas de valores de referência, para que os veículos em diferentes lugares do país saibam colocar o valor correto na sua peça OH, equilibrando o índice de potencial de consumo, o custo por mil e a audiência. Então foi traçado esse trabalho, hoje eu consegui desenvolver isso, doei isso para a Central de Outdoor, um conhecimento nosso, uma expertise nossa, nós doamos isso para ser implementado. Foi feita uma câmara técnica de discussão, presidida pelo empresário de Sorocaba, o Luiz Fernando, com outros companheiros de Ribeirão Preto, de Mato Grosso do Sul, do Grande ABC, né, diferentes profissionais do Paraná, que formataram essa câmara técnica, e eu pude participar entregando todo esse estudo, equilibrando o custo por mil da mídia OH nacional, em termos da peça outdoor, a outras elas servem de desdobramento, em R$ 5,55, ou seja, por em torno de R$ 5 a R$ 6. Então o anunciante hoje ele vai poder saber o valor de Pernambuco, ou o valor de Maceió, ou de Porto Alegre, ou de Manaus, com uma tabela, né, com um estudo de referência em valores. Então o InfoH também não foi só audiência, e sim conseguir, através dos números que nós tínhamos, fazer esse trabalho. O presidente da Central de Outdoor é o João Batista, da Rede do Paraná, que permitiu que isso acontecesse, e os outros profissionais, né? Então tem a Rose, a Rosane de Mato Grosso do Sul, a Marcele de Santo André, o Sérgio Silveira aqui de Ribeirão Preto, Luiz Fernando Sorocaba, e eu pude fazer esse trabalho em conjunto, e ele logo estará no mercado. A nossa proposta, inclusive com esses podcasts e essas conversas, né? É realmente trazer esse conhecimento. Novidades, né? Também, né? Isso, passar isso tudo, Laércio. Por quê? Porque isso não é uma questão de que precisa ficar fechada em agência. Os anunciantes precisam saber, né? Os alunos hoje e todos os universitários precisam saber. O empresário. Porque hoje em dia não existe mais essa coisa de ser tudo escondido, né? Nós passamos isso. O exclusivismo não cabe em nenhuma profissão, né? Nós tivemos uma fase onde nós tínhamos umas questões assim, não, isso, né? Não vamos divulgar isso. Isso a gente não pode. Hoje em dia não, hoje é tudo muito transparente, os clientes sabem quanto a gente paga, sabem quanto a gente cobra. Então, assim, tudo isso é realmente para mostrar para o mercado, entendeu? Mostrar que quando a agência ela está trabalhando e ela está
mostrando uma transparência e ela está também montando uma estratégia que é passada pelos veículos, que é passada pelas pesquisas que a gente adquire, né? Então, essa é a nossa proposta, tá? Sempre, por isso que a gente quer muito a sua colaboração. Parabéns pela iniciativa. Não, parabéns pela iniciativa. É por isso que a gente quer muito a sua colaboração também, porque isso é importante pra gente. Estou sempre à disposição. Agradeço muito o espaço, viu? Obrigado, professor. E também acho que, como assim, empresário hoje, empreendedor, eu hoje tenho também não só a felicidade de trazer, mas também ter a presença de uma profissional como a Sandra, que é de mídia. Sim. Né? E que assim só engrandece para nós a agência. Na verdade, essas ideias todas, esses convidados todos que vêm dessa cabeça, vêm desse... Ela é editora-chefe. Ela é editora-chefe, exatamente. Entendeu? Então, assim... É a Renata Vasconcelos. É a Renata Vasconcelos nossa, exatamente. Olha aqui, olha. Você vê que todo William Bonner tem uma Renata Vasconcelos. Exatamente, exatamente. E assim, é muito importante isso, a gente poder trazer essa visibilidade, acho que essa visibilidade, esse bate-papo, né, é para quem nos ouve, para quem nos vai assistir, né, e de uma forma assim ampla, né, que é com a cabeça aberta, coração aberto, que vai mostrar coisas reais, que acontece no mercado, que está acontecendo, que vai acontecer. E o nosso meio é muito rico para encantar também. Né? Todo o projeto que traz comunicação, ele, queira ou não, desperta curiosidade, e a gente tem sempre coisas novas a falar e segredos a revelar, desde como foi construída uma simples cena, né, de um comercial de 30 segundos. Isso é importante. Exatamente. Tá bom, né? Professor, mais uma vez, então, obrigado pela presença. Que a GV está aberta para você quando você precisar. Nós estamos à disposição. Moro bem perto. Mora bem perto. Moro bem perto. Né? Sandroca, mais algum outro recado? Não, só quero agradecer também ao Laércio de estar assim nessa prontidão, né, com a gente, porque isso pra gente é importante, né? Que a gente tem essas pessoas que colaboram com a nossa proposta, Exato. Né? Porque você não está ganhando nada com isso, mas o mercado está ganhando. Estou ganhando, né? Muito. Uma vitrine dessa, quanto custa? Né? Vale muito. Estamos ganhando, né? Então, de certa forma, estamos todos ganhando. Existe uma diferença entre valor e preço. Sim. Isso tem muito valor. Pode não haver uma taxa de preço entre nós. Mas a oportunidade da gente falar mais de uma hora, certamente, não é todo dia que acontece. E principalmente vai se eternizar nas plataformas digitais. Esse é o grande mérito, um arquivo digital. Né? Exatamente. Então, gratidão. Obrigado. Mesmo por tudo e por toda a experiência passada. Eu que agradeço vocês. Estou à disposição, viu? Bom, fica por aqui esse bate-papo. Com certeza o professor vai voltar outras vezes. Agradecemos a audiência de todo mundo. Grande abraço e até a próxima.